Graça e paz, então vamos para mais um devocional. O nosso devocional hoje vai como um alerta para a gente reconhecer o verdadeiro inimigo e como ele nos ataca. E o nosso devocional hoje está em 1 Samuel 17, uma das passagens, e lá em 1 Samuel 17, do versículo 34 a 36, diz que: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então aqui Davi está trazendo para a gente que ele enfrentava o inimigo no campo de batalha. Então que no campo de batalha, ele nos traz aqui que dificilmente ele era vencido, né? Então isso me traz à memória, meu marido também é militar, e meu marido sempre diz que quando ele estava em batalha, quando ele estava no campo, dificilmente eles eram abatidos, porque eles estão ligados, eles ficavam atentos. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que o inimigo, ele conhece, ele sabe. E quando ele sabe onde você já está atento, onde você já está ligado, onde ele não vai te vencer, ele vai trocar de estratégia, ele troca de estratégia. Porque o inimigo, ele nos conhece, ele nos estuda. O inimigo sabe que Deus nos ama, então ele nos odeia. Então ele vai querer te afetar, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não está de brincadeira. Nós estamos em batalha espiritual. Quando nós estamos em batalha espiritual, é necessário que a gente fique muito atento, porque o inimigo, quando ele sabe onde você já está forte, onde você já está preparado, ele não vai te atacar ali, ele vai mudar de estratégia e vai te atacar onde você está fragilizado. Ele vai te atacar onde ele sabe que ele vai acertar o seu coração. Ele vai atacar as pessoas que estão ao seu redor, que você ama. Então, ele vai atacar o seu casamento, ele vai atacar os seus filhos, ele vai atacar a sua igreja, ele vai atacar o seu pastor, ele vai atacar os seus amigos, ele vai atacar as pessoas para te ferir. Ele quer te ferir. Ele não ama você. Na verdade, ele odeia porque ele sabe o quanto que Deus nos ama. Então ele sabe quando a nossa vitória está perto. Então quando a nossa vitória está perto, é aí que a gente precisa ficar atento, porque ele vai querer nos atacar. Então aqui a gente tem na palavra de Deus também Marcos 3:27, que diz que ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não atar as mãos do valente, aí então ele conseguirá roubar a sua casa. Marcos está trazendo aqui pra gente que tem muito valente caindo aí. Muito valente caindo, por quê? Porque deixou o inimigo atar as suas mãos. E é por isso que ele conseguiu entrar na tua casa, é por isso que ele conseguiu entrar no teu coração. Então é por isso que Jesus disse para que nós oremos e vigiemos, porque o nosso inimigo está ao redor, ele está nos estudando. Então ele vai querer te derrubar. Quantas vezes o inimigo quis derrubar o nosso casamento, o meu casamento com meu marido, quantas vezes ele entrou. A gente estava em batalha espiritual, e o inimigo entrava, o inimigo feria, ele sabia onde me atacar, no meu orgulho, ele me atacava. Ele tentava me colocar contra o meu marido, tentar colocar mentiras na minha mente, e às vezes verdades queriam me machucar, porque ele é astuto. E ele é fofoqueiro, ele vem contar, ele fala para você e depois vai lá e fala para outra pessoa. Ele coloca um contra o outro. E é necessário que a gente tenha isso muito claro em nossa mente, para que a gente não entre nas astúcias do inimigo, que a gente não entre nessa armadilha que ele tem armado, para que a gente possa sair do nosso propósito. E o nosso propósito, a gente tem que passar pelo vale, a gente vai passar por dificuldades. A gente tem a nossa cruz, e Jesus, ele diz que a gente vai carregar essa cruz, mas que essa cruz, ela tem um momento certo para terminar. Mas enquanto isso, nós vamos ser tentados, como Natália trouxe. Natália trouxe no último devocional dela, que Jesus foi tentado, que nós seremos tentados, e o inimigo sabe onde nos tentar. Mas a gente precisa estar atento, porque como diz também na palavra de Deus,
que Paulo falou na primeira carta dos Coríntios 10:12, ele diz: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, eu e meu marido, a gente já passou por tantas dificuldades, tantas batalhas espirituais, então a gente hoje está melhor, mas a gente precisa ficar atento porque o inimigo ele vem. O inimigo ele não quer que você seja feliz, então ele vai atacar você, ele vai descobrir um momento de fragilidade, um momento onde você não está vigiando e vai atacar você. Eu tiro... Na semana passada estava eu e meu marido saindo do mercado, a gente não estava brigando, a gente estava bem, e de repente, por causa de uma coisa que eu falei, o meu marido ficou muito nervoso, ficou enfurecido, ficou irado, e de repente eu olhei aquilo ali e falei assim: meu Deus, ele me usou, né, a minha boca, não era o momento para eu falar o que eu tinha que conversar com o meu marido, não era o momento, e de repente virou uma briga, e eu falei assim: peraí, eu não estava brigando, não estava bem. Aí ali eu percebi a astúcia do inimigo, e naquele momento eu me calei, mas e a vontade de responder, e a vontade de brigar, porque é muito grande, ele sabe disso, felizmente, ele sabe as nossas fraquezas, e foi muito difícil para mim e para o meu marido, e depois quando a gente chegou em casa, a gente percebeu que a gente tinha caído numa cilada, e é nesse momento que a gente precisa colocar para fora também a nossa humildade. Meu marido me pediu perdão, eu reconheci que não era o momento, e nesse momento a gente viu o quanto que a gente precisa estar, como Paulo disse aqui: esteja atento, você que está de pé, para que você não caia, porque o inimigo está ao teu derredor o tempo inteiro tentando fazer você derrubar, tentando te derrubar, tentando fazer você ficar contra o seu marido, você ficar contra a sua esposa, você ficar contra os seus filhos, você ficar contra a sua igreja, contra o seu pastor. Então tome cuidado com as coisas que você fala, toma cuidado com as coisas que você vê, toma cuidado com as coisas que você ouve. Muitas vezes é melhor você ficar calado e encontrar o tempo certo. Toma cuidado com as coisas que você fala, para quem você fala. Deus tem falado, Deus tem gritado. Essa semana eu estava conversando com a minha enteada falando sobre isso, que Deus não está nem falando, Ele está gritando para a gente tomar cuidado com as nossas amizades. Escolha suas amizades, tome cuidado. Eu tiro pela Natália, que a Natália muitas vezes, eu ouvia a voz de Deus, ela me falava, e ela quantas vezes ela me orientou, como dessa última vez. Ela me orientou: amiga, não era o momento certo de falar, você tinha que ter esperado o momento certo de falar. E você precisa entender que essa pessoa que está ao seu lado, que ela quer o teu bem, ela vai te falar a verdade. E mesmo que não seja o que você queira ouvir, mas ela vai te falar a verdade. Então, escolha suas amizades, tome cuidado com as suas amizades, porque é através de amizades que Ele vai derrubar você também. Então, o Deus hoje, né, nesse devocional de hoje, Ele está falando para a gente abrir os nossos olhos para as coisas que a gente vê. Tem muito valente caindo por causa de internet, por causa de rede social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por causa de mentiras. Então, tome cuidado com as suas fraquezas, tome cuidado para que o inimigo não tome conta da sua casa, porque ele quer roubar seu casamento, ele quer roubar a sua esposa, ele quer roubar o seu marido, ele não quer que você seja feliz. Não quer. Quantas vezes eu amo o amor, eu acredito no amor, mas eu, antes do nosso casamento, eu estava quase que entregando os pontos, não estava acreditando mais no amor, não acreditando mais no casamento. Logo eu, que choro em casamento, que amo casamento, que sempre acreditei no amor, mas isso é o quê? É ele roubando, porque ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer destruir, ele não quer que você seja feliz, e tinha sido decretado isso na minha vida. E se eu não acordasse, se eu não lutasse, nós estamos em batalha espiritual, e batalha espiritual é isso. Sabe como você ganha uma batalha espiritual? Orando, e você tem que orar de manhã, de tarde, de noite, sem cessar, como disse Paulo aqui. Cuidado você que está de pé para que você não caia. Ore de manhã, ore à tarde, ore à noite. Ore pelo seu marido e vigia. Se no momento ele estiver nervoso, cala você. Por mais que o seu orgulho grite, cale você. E no momento certo, na hora certa, você converse. Eu não gostei assim, foi assim. A gente precisa tomar cuidado, a gente está brigando muito. Tome cuidado, peça ajuda a Deus, peça ajuda a essa pessoa que está ao seu lado, que você sabe que vai te ajudar, esse amigo que é seu amigo verdadeiramente, que vai te falar a verdade. Cuidado com as suas amizades. Deus hoje está nos alertando para isso.
Hoje o nosso devocional é para que a gente tome cuidado, para que o inimigo ele não entre na nossa casa, para que ele não faça o que ele quiser com a nossa mente, com os nossos pensamentos, que Deus nos dê visão espiritual, que Deus nos dê ouvidos espirituais, para que a gente entenda que o verdadeiro inimigo não é o nosso marido, o verdadeiro inimigo não é seu filho, o verdadeiro inimigo não é sua esposa, o verdadeiro inimigo não é o seu pastor. Então você precisa entender que o verdadeiro inimigo é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir, ele vai querer destruir. E olha o que acontece com Davi, quando ele simplesmente ele sai do campo de batalha quando ele não era para sair do campo de batalha. Peça orientação a Deus, não sai do campo de batalha, porque quando você sai do campo de batalha, o inimigo vai estar ali pronto, te esperando. Olha o que acontece com Davi em 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. E nós sabemos o que acontece com Davi. Davi simplesmente fica com Batseba, e ele trai o seu amigo, que era um dos mais valentes que ficavam na frente do seu exército, e ele depois bota o marido de Batseba numa cilada na frente sozinho para que ele morra. Então ele comete um homicídio. Então olha como que um homem que tem o coração de Deus, simplesmente por abrir a guarda, ele simplesmente peca. E é assim que o inimigo faz. Então a gente precisa tomar cuidado. Ele não era para estar ali. Na palavra de Deus diz que era o momento onde os reis deveriam estar em guerra. Eles deveriam estar no campo de batalha. Ele não estava no campo de batalha. Já começa por aí. Ele estava onde ele não devia estar. Ele olhou para onde não deveria olhar. Cuidado para o que você olha. Cuidado para o que você escuta. Cuidado para você não estar onde Deus não mandou você estar. Cuidado para você deixar de fazer uma coisa que Deus está mandando você fazer. Ouça, abra os seus ouvidos espirituais, porque estamos em batalha espiritual. E batalha espiritual se ganha com oração, com jejum, com palavra. Leia a palavra. Procure a ajuda de uma pessoa que é de Deus. Então tome cuidado, não fale sua vida para qualquer pessoa. Deus está nos alertando. E isso, a gente foi numa vigília, foi aquela Gabriela Lopes, aquela missionária maravilhosa, ela falou de amizades. A gente vai nos cultos, os preletores falam de amizade. A gente ouve uma pregação, fala de amizade. Então Deus está gritando, cuidado com as suas amizades, cuidado com o que você fala, preste atenção. Então Deus hoje está nos alertando para isso, para o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo, ele quer entrar na sua vida e te roubar, te matar e destruir a sua família, destruir os seus bens. Não deixa ele entrar. Tome cuidado, peça ajuda, ore, jejue, procure a Deus, porque Deus vai te ajudar. Ele vai ajudar você a vencer essa batalha. Não entrega a tua luta, não entrega o teu propósito, não entrega a tua promessa para o inimigo que ele simplesmente veio para fazer isso. Mas você tem um Deus que é maior, que apesar dessa tua luta, dessa cruz que você está carregando, apesar de todas as batalhas espirituais que você está passando, que você pensa em desistir, você tem um Deus que vai fazer você vencer isso. Você tem um Deus que faz milagres acontecer. E você precisa colocar isso no seu coração e lutar. Lute, continue firme e preste atenção. O inimigo luta para você largar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Então, Deus nos conhece. E apesar do inimigo saber onde nos afetar, Deus é conosco. Não duvide disso. Então aguente firme, pega essa sua cruz, aguente firme. Ore, jejue, acredite. Isso vai passar, sua vitória está chegando. Não deixe o inimigo entrar. Não deixe o inimigo colocar algemas em suas mãos. Não deixe o inimigo afetar a sua família. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e preste atenção. Deus é contigo e Deus vai te ajudar a vencer essa batalha. E o inimigo vai cair e você vai dar o brado de vitória e eu estarei também vendo a sua vitória, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana incrível, você, sua família, seus amigos, e preste atenção, Deus é contigo e creia nisso sempre, não duvide. Um beijo grande para vocês.